Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso O Leitor de Sucesso. E nessa aula de hoje eu quero mostrar para vocês qual deve ser a motivação de você ler literatura e qual deve ser a disposição ideal para que você compreenda uma obra literária. E hoje eu quero trazer alguns exemplos aqui deste livro, A Morte de Ivan Ilitch. É uma novela bem curta do autor Leon Tolstói, mas que é muito profunda com relação à reflexão sobre a própria vida e uma reflexão do que seria a nossa vida se nós estivéssemos à beira da morte. Então, basicamente, é uma reflexão sobre a morte. Como é que a gente está aproveitando a nossa vida, como é que nós estamos desempenhando os nossos papéis sociais, como a gente está desempenhando o nosso papel como marido, como esposa, e como a gente está nos comportando perante o trabalho. Será que essas coisas têm significação para nós? Será que isso pode se tornar algo que seja substancial para a nossa vida? E que no fim da vida, será que a gente pode se orgulhar daquilo que a gente viveu? Então é um livro muito reflexivo e que eu quero trazer aqui para vocês alguns ensinamentos que podem ser absorvidos dessa obra. Mas antes de tudo, eu quero lembrar o seguinte: quando vocês forem ler um livro de literatura, o que vocês precisam ter em mente? Vocês precisam ter em mente o seguinte: bom, isso aqui não é a minha vida. Isso aqui é uma vida possível. É a vida de outros personagens, de outras pessoas, nas quais existem circunstâncias que eu nunca passei, mas só que eu poderia passar, eu poderia ser essas pessoas. Então você precisa estabelecer uma relação de empatia pelos personagens, porque é isso que vai determinar a sua capacidade de entender como é que funciona a mente e a alma das pessoas. Porque a literatura nada mais é do que o registro de acontecimentos possíveis. Mesmo que isso não tenha acontecido na realidade, mas isso vai se tornar algo que vai estar na sua imaginação como algo possível, como algo que poderia ter acontecido, como dizia Aristóteles. Então essa é a primeira motivação. Segundo, você vai criar esquemas comparativos entre a vida dos personagens e a sua própria vida. E eu quero mostrar aqui para vocês, numa dinâmica bem prática, que está aqui nesse livro, para você entender mais ou menos como é que funciona esse aspecto meditativo. Porque entenda, não adianta a gente ler uma obra e a gente não trazer a experiência literária para uma reflexão profunda do nosso ser. Ou seja, tentar entender a nossa vida à luz da obra literária que nós lemos, tá certo? Então eu quero mostrar aqui para vocês alguns trechos dessa obra que vai fazer com que você tenha esta reflexão. Então, primeiramente, o título do livro é A Morte de Ivan Ilitch. Então, logo na capa a gente já tem um puta de um spoiler. Então aqui vai contar a morte do Ivan Ilitch. Se você não leu, eu não vou contar spoiler do final, mas eu vou aqui só lhe habituar perante a obra, tá certo? Então, Ivan Ilitch é um cara que é um funcionário público, um juiz, né, que se casa e tem filhos e vive uma vida que todo mundo vive, ou seja, se casa, tem filhos, trabalha, ou seja, uma vida habitual e prática, porém sem muita profundidade, sem muito significado do que seja essas coisas para ele. E um exemplo disso é o que acontece aqui na página 26, que o narrador vai dizer o seguinte: Praskovia Fyodorovna vinha de boa família. Não era nada feia e tinha algumas posses. Ivan Ilitch certamente aspirava a um casamento melhor, mas mesmo esse não era mau arranjo. Ele tinha um bom salário, ao qual a renda dela, esperava, viria somar-se. Ela era bem relacionada e uma jovem doce, bonita. Dizer que Ivan Ilitch estava casando apaixonado e porque sua noiva partilhava de suas opiniões seria tão falso quanto dizer que ele só se casava porque seu círculo social aprovava a escolha. Ivan Ilitch considerava sobretudo dois aspectos: o casamento lhe traria satisfação pessoal, ao mesmo tempo em que estaria fazendo o que era considerado correto pelas classes mais altas. Então veja, Ivan Ilitch, ele não se casava porque ele sabia o significado do casamento e do matrimônio. Ele não compreendia que o casamento era uma união que o homem e a mulher faziam perante Deus. Então a gente vê que as convenções sociais, ou seja, a sociedade estava se casando, o seu círculo de amizade estavam ali
se casando também. Então ele vai seguindo a manada, tá certo? Não por uma vocação transcendental, mas pelo simples fato de que as pessoas também estão fazendo isso. Então, consequentemente, ele acha que isso é o normal. Mas não existe ali nenhum comprometimento a mais de amor eterno, de sacrifício, de entrega e assim por diante. Como existe no casamento. O casamento é basicamente uma entrega de ambos um ao outro. Ou seja, eu me sacrifico pela minha esposa porque eu a amo e eu quero vê-la feliz. E não só isso, eu tenho o desejo de eternidade pela pessoa que eu amo. Então, veja só, existe algo mais profundo no casamento do que uma mera convenção social. Porque se sua vida, se o seu casamento, ele parece bonito para as pessoas, mas para você ele não significa nada, então essa união é inválida. Por quê? Porque não existe amor, não existe significado, não existe profundidade, tá certo? Então a gente vê aqui que Ivan Illich era um cara muito superficial. Ele tinha prazeres mais imediatos, por exemplo, estar no círculo de amigos e ter o que apresentar para eles. Ou seja, era uma pessoa que queria estar bem aos olhos dos outros, mas não aos olhos de Deus ou aos seus próprios olhos. Ele sempre queria estar bem perante as pessoas. E isso é uma corrupção da alma humana. Eu não sei se vocês lembram, mas na aula sobre reflexão filosófica, eu interpretei um trecho do autor Constantinoica que diz exatamente isso, que existe um vício contemporâneo em se habituar com o geral e esquecer da sua individualidade humana. Por exemplo, Ivan Illich, qual que seria a individualidade que determinava um valor supremo? O casamento. Mas quando você coloca o casamento em segundo plano, aonde o objetivo do casamento é só mostrar para as pessoas que você está feliz, então você se adequou ao geral e agora você deixou de lado o individual. Então isso que acontece aqui com Ivan Illich, tá certo? Então, primeira coisa aqui, nós devemos parar e pensar o seguinte: bom, será que o meu casamento é tão superficial quanto o do Ivan Illich? Essa é a primeira coisa. Se você não é casado, você tem que pensar o seguinte: bom, será que eu vou me casar da mesma forma que o Ivan Illich se casou? Ou seja, você vai trazer para a sua existência como uma meditação reflexiva do que é a sua vida ou como poderia ser a sua vida. Ou seja, se você tem o exemplo de fracasso do personagem, então você tem que dizer assim para você: bom, será que eu estou caminhando a ponto de ser um fracassado como o Ivan Illich? Então, são essas perguntas que você tem que fazer sempre que você for ler um livro de literatura. Sempre que você se deparar com um personagem que tem uma complexidade. Né? Você vê que existem personagens que são tão complexos que às vezes ele expressa a figura do bem e a figura do mal. Né? Que são duas coisas completamente controversas. São coisas que são completamente distintas e opostas, mas que existem na vida do personagem. Então, quando você vê um indivíduo que é bom e que é mal ao mesmo tempo, você tem que parar e olhar o seguinte: bom, quais são os aspectos da minha personalidade que expressa a bondade? E quais são os aspectos da minha personalidade que expressam o mal? Então você sempre está nesse jogo comparativo da vida do personagem e a sua própria vida. Porque entenda, se você não fizer isso, a leitura não vai valer de nada. Você só vai acumular leitura e você brevemente irá se esquecer do que você leu. Mas quando você pega a figura do personagem, aquela figura geral, e começa a destrinchar em pequenas particularidades que se compara à sua própria vida, você começa a perceber que aquele personagem vai se estabelecendo na sua memória. Vai se estabelecendo na sua memória. E você vai percebendo que aquele personagem faz parte da galeria de personagens que você absorveu na sua vida inteira. Mesmo que os personagens que existem na nossa mente não estejam nos livros, mas na nossa vida cotidiana a gente conhece um monte de gente que são figuras muito complexas. A gente tem amizades,
a gente tem pessoas nas quais a gente já se relacionou e não se relaciona mais. Tudo isso é a expressão da humanidade das pessoas. Mas só que na literatura você tem um recorte. Você tem uma vida possível que tem começo, meio e fim. Tá certo? Então use esse aspecto comparativo. Essa é a primeira coisa. Depois, na página 28, tudo isso que eu falei vai se confirmar nessa página aqui, nesse parágrafo que eu vou ler, que diz o seguinte: o nascimento da criança, né? O Ivan Illich tem um filho com a sua esposa. As tentativas fracassadas de amamentá-lo e as várias doenças reais e imaginárias que acometeram a mãe e filho, nas quais a ajuda de Ivan Illich era exigida, mas sobre as quais ele não entendia nada, tudo isso contribuiu para tornar mais urgente para ele a construção de um muro que o isolasse da vida familiar. Isso aqui é sensacional, por quê? Porque existem muitas pessoas que fazem isso. Então aqui a gente já vai pensar no seguinte: bom, e se a experiência do escritor, do personagem no caso, não expressa algo que está na minha própria vida? Então você vai procurar pessoas que já passaram por essa situação. Por exemplo, a minha esposa tem uma amiga na qual teve um filho com um rapaz e o cara não entende nada de criação de filhos. Nada, absolutamente nada. E quando o indivíduo se sente cada vez mais incompetente a esse trabalho, o que ele começa a fazer? Ele começa a criar um muro entre a sua vida familiar e a sua própria vida. Então ele começa a jogar videogame, começa a sair com os amigos, começa a beber muito, né? Ele começa a ir pra farra, ele vai procurar algum escape que não seja a família. Porque a partir do momento que um filho começa a ficar doente, que uma esposa começa a ficar doente, ele começa a querer jogar a responsabilidade no lixo. Isso que acontece. Isso que aconteceu com Ivan Illich. Olha o que ele diz aqui, o que o narrador diz, mas sobre as quais ele não entendia, ou seja, ele não sabia o seu papel de pai. Porque lembra lá no capítulo, na página anterior, o que ele dizia? Que ele se casou por convenção social, não por uma significação profunda do que é o casamento. Tudo isso contribuiu para tornar mais urgente para ele a construção de um muro que o isolasse da vida familiar. Então, quando você se torna um incapaz, você começa a criar esse isolamento. Você deixa a sua família e você começa a depender de prazeres mais fugídios, de prazeres mais momentâneos, de pequenas recompensas que fazem com que você tenha uma parcelinha de felicidade que a sua família não proporciona. Mas entenda o seguinte: dentro de uma estrutura familiar, a doença, como a gente jura no altar, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte separe. Foda-se se a pessoa está doente, você vai ter que cuidar dela. Você não tem que criar a porra de um muro pra chegar e dizer assim: não, eu não vou cuidar dela porque ela tá doente. Não, se vira. Não, não é assim, meu amigo. Então veja, o que eu acabei de fazer aqui com essa interpretação dessa obra. Trouxe alguns aspectos da obra para minha própria realidade e estendi esse aspecto da personalidade do personagem para outros âmbitos da vida social, que foi o exemplo do esposo de uma amiga da minha esposa, né? Então é nesse espírito, é nessa áurea que a gente tem que absorver uma obra literária, sempre fazendo ali comparações, sempre entender que aquela não é a minha vida, mas poderia ser. Eu poderia estar participando daquela experiência, tá certo? Que rumo a minha vida está tomando se eu não mudar de vida? Eu posso ter passar por esse fracasso que o personagem passou, né? E isso também acontece com relações de sucesso. Por exemplo, quando você lê um livro sobre mindset, ali tem o mindset, né? Tem vários exemplos ali de pessoas que obtiveram sucesso através do esforço, através de um mindset de crescimento, né? Você para e olha aquilo e pensa assim: bom, será que a minha vida está caminhando para o sucesso como a vida desse personagem aqui? Desse personagem da vida real? Se não está, o que está faltando para mim?
Então você vai preenchendo essas lacunas que existem na sua personalidade que te impedem de crescer, tá certo? Então essa aqui é a breve interpretação da morte de Ivan Illich. Leiam esse livro aqui, se vocês não leram ainda. É uma boa obra, uma obra bem fininha, que você lê aqui em, sei lá, uma semana, tá certo? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse deve ser a motivação na qual vocês precisam ler livros de literatura, tá certo? É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.